Fala pessoal, boa tarde. Meu nome é Matheus aqui. Estamos trazendo análise exploratória dos dados que a gente apresentou no último trabalho, né? E aí, Juan vai explicar melhor aqui essa parte do tratamento dos dados. Vai lá, Juan. Então, boa tarde, pessoal. Me chamo Juan, né? E só recapitulando, nossa base de dados, como tá sendo lida aqui nessa primeira célula, é uma base que mostra a quantidade de nascimentos por dia, né? E americanos no período de 2000 até 2014. Então, como a gente pode ver aqui na tabela, que vai mostrar os 5 primeiros e os 5 últimos dados, a gente vê que a gente tem 5 colunas no nosso data frame e 5.479 linhas, né? Uma das colunas são o ano, o mês, que varia de 1 a 12, né? E é janeiro e 12 é dezembro. A data do mês, que vai de 1 a 31. O dia da semana, né? Que está representado por números, onde o número 1 representa a segunda e o 7 representa o domingo. E a quantidade de nascimentos que teve naquele dia. E como a gente já falou também no vídeo anterior, a nossa ideia é analisar uma certa superstição que tem nos Estados Unidos de que, de que em sextas-feiras 13, né, poucos bebês nascem, né, poucas pessoas dão à luz em sextas-feiras 13. Então, descendo um pouquinho aí, a gente tem uma descrição sucinta da base, né? A gente pode ver a quantidade de dados que a gente já disse, a média de nascimentos, no caso, o desvio padrão, o valor mínimo, né, de nascimentos, que foi 5.728, a relação dos quartis do terceiro, do primeiro e do segundo, que no caso seria a mediana também, né, que no caso seria esse 12.343, e o valor máximo de nascimentos, que seria um pouco mais de 16 mil. Todos esses dados aqui são referentes ao número de nascimentos, né? Agora, fazendo a nossa análise de integridade, né, dos dados, a gente utilizando essa célula aqui, a gente vê que nenhuma coluna, como a gente pode ver aqui, a gente viu que tinha 5.479 linhas, e a gente viu que dessas 5.479 linhas, em todos os dados, todos são não nulos. Como a gente pode ver aqui na nossa contagem de não nulos, todos, absolutamente todos os 5.479 dados, todas as nossas linhas não possuem dados nulos, né? Então não foi necessário fazer muito tratamento nessa questão na nosso data frame. Descendo mais um pouco, a gente verificou se na coluna de nascimentos tinham outliers, que são valores que divergem muito do normal. A gente viu, como traçado aqui no box plot, que não existe nenhum outlier, então essa base já, já é bem, como é que a gente pode dizer? Já é bem, já é bem homogênea, né? Ela não possui dados discrepantes, coisas assim, então não foi necessário gastar muito tempo nessa etapa. E aí, Matheus vai dar continuidade, apresentando o que a gente analisou e também as nossas conclusões. Isso, pessoal. E aí, para começar a análise de dados, né? é, Pegamos algumas suposições e alguns tópicos que queríamos saber da base de dados. E aí, a primeira foi a quantidade de nascimentos por ano, certo? A gente agrupou por ano a base de dados e fez um somatório da quantidade de nascimentos que tiveram por anos. E aí, aqui está o gráfico. A partir desse gráfico aqui, a gente consegue perceber que nos primeiros anos tiveram aqui uma quantidade que estava se mantendo, mais ou menos. E aí, em 2013, a quantidade de nascimentos aumentou muito. E em 2007 ela começou a cair, chegando em 2013 é, é mais baixo, né? Esse gráfico aqui que a gente plotou é o de regressão linear. E aí ele mostra pra gente que a tendência, de acordo com o passar dos anos, é que a quantidade de nascimentos caiam.
A gente pesquisou também para saber o motivo de ter um aumento em 2003 e aí algumas coisas que estavam acontecendo nos Estados Unidos. E em 2003 foi quando começou os ataques no Iraque, né? Então a gente não pode concluir nada, mas talvez algum tipo de fator, né? Aí vale salientar aqui que esses valores estão na casa dos milhões. Então em 2000 tiveram 4,15 milhões de nascimentos. É gente demais. Enfim, aí o próximo tópico é nascimentos por dia da semana. Nesse aqui agrupamos a base pelos dias da semana e fizemos uma média, né, da quantidade de nascimentos que tiveram em cada dia da semana. E aí, a partir da mesma plotagem do gráfico, né, da regressão linear, a gente percebe que ela começa alta nas segundas até a sexta-feira e no sábado e domingo ela tem uma queda. E aí a conclusão é que possivelmente seja porque o pessoal está descansando, tanto os médicos, enfermeiros, e aí a quantidade de nascimentos caiam, né? E aí o próximo tópico, que é o que a gente queria verificar mesmo, é a quantidade de nascimentos nas sextas-feiras 13. E para isso, separamos a nossa, o nosso dataset em sextas-feiras. Então pegamos todas as sextas-feiras de 2000 a 2014 e agrupamos pelo dia do mês. Então aqui o dia primeiro, dia 2 que caíram em sextas-feiras, certo? E com isso fizemos a média desses valores. E aí podemos perceber que a sexta-feira 13 ela foi o mínimo, né? Sexta-feira que caiu no dia primeiro, no dia segundo, tiveram valores mais altos do que na sexta-feira 13. É, utilizamos a média, porque ao fazer o somatório, o dia 31 acabava sendo menor. E aí a gente percebeu que isso aí era um erro de plotagem, porque não tem 31 dias em todos os meses, né? E então acabava sendo uma interpretação errada. E aí optamos pela média e percebemos que é realmente menor. Só que ainda não tem como afirmar que, que há uma superstição, né, em ter nascimentos na sexta-feira 13. Porque esse valor aqui ele é muito próximo dos dias 23, 24, 25, que também caíram em sexta-feiras 13. Certo? Ou sextas-feiras 23, 24, 25. E assim, e por fim aqui, a média de nascimentos em dias 13 agrupados por dia da semana. Então aqui tem a segunda, terça, quarta. E ao ver quando o dia 13 caiu em segunda e caiu na terça, na quarta, esses valores se aproximam quando o dia 13 caiu na sexta-feira. E aí a gente esperava ter uma queda mais significativa aqui na sexta-feira, que indicaria que as pessoas não foram ao hospital, né, porque estavam supersticiosas de acontecer algo ruim por ser sexta-feira 13. E aí podemos também perceber que o sábado e domingo se manteve mais baixo, de acordo com o que a gente viu aqui na regressão linear. Beleza? Aí eu passar para Juan aqui, que ele vai explicar algumas conclusões que a gente teve, além das sextas-feiras 13, né? E a gente viu que de fato tem uma queda na sexta-feira, mas essa queda não chega a ser tão significativa, como o Matheus já disse, a ponto de afirmar que, que as pessoas estão deixando de ter filhos só porque caiu na sexta-feira 13. A tendência de queda acompanha o que a gente já viu do resto dos dias da semana, de dar uma quedinha na sexta e cair bruscamente no sábado e voltar a crescer só na segunda. Aí a gente ficou com uma pergunta. Se a sexta-feira não era o dia que. Sextas-feiras 13 não era o dia que tinha menos nascimento, qual era esse dia? Então aí a gente pegou os 10 menores valores. Desça um pouquinho aí, Matheus. E aí a gente viu os 10 menores valores de nascimento, utilizando esse comando. E a gente viu que desses 10, 8 8 dos menores valores caíam em um dia 25 de dezembro, ou seja, dia do Natal.
E aí a gente foi analisar similarmente o que a gente analisou na sexta-feira 13. Pode descer um pouco aí, meu Deus. A gente agrupou é, por mês a média de nascimentos em dias 25. Ou seja, em dias 25 de janeiro, dia 25 de fevereiro, até dia 25 de dezembro. A gente viu que de janeiro até outubro, mais ou menos, a média tem algumas pequenas variações. Quando chega em novembro, ela dá uma queda. Quando chega em dezembro, ela cai mais bruscamente ainda, ficando assim, passando de mais ou menos quase 12 mil em outubro para quase a metade, 6 mil em dezembro. Então pode ser um indicativo de que tem alguma coisa especial, alguma coisa de diferente acontecendo no dia 25 de dezembro. E a gente, para descer um pouco aí, Matheus, para a gente verificar isso com certeza, a gente traçou o box plot dos nascimentos em dias 25. E aí a gente viu que os meses de novembro, os nascimentos nos meses de novembro e dezembro, se configuravam como outlier dessa distribuição, né? Ou seja, eram valores muito discrepantes e essa variação não era natural. Então, de fato, não é simples coincidência ter caído. E justamente ser um dia de Natal, por as pessoas terem comemoração, essa taxa caiu bruscamente e de uma forma não natural, uma forma possivelmente premeditada, né, pelos pais que iam ter esse filho. Então, isso foi basicamente o que a gente pôde concluir, né, da nossa base, e é isso. Isso. É, a gente percebeu da hipótese inicial da sexta-feira 13 que houve realmente uma queda, porém não podemos afirmar que foi uma suposição, por causa da superstição, certo? Porque a queda não é tão significativa. E é isso, né, Juan? É isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, podem tirar dúvidas aí depois com a gente. Pois é, pessoal, valeu. Valeu!